Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou ministro do Novo Testamento, cooperador de Deus, semeador da palavra do Reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei. E no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna, frente à anterior aliança. E a primeira das distinções que tem sido objeto de investigação em nossos vídeos é no que tange a Escritura que as rege. Uma vez que Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, Deus fala à sua igreja pelo seu Filho amado. E este, após subir aos céus, continua a falar à sua igreja por meio dos seus apóstolos. Uma vez que em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele ouviram. Amém? Graças a Deus. Neste vídeo em especial refletiremos sobre, apesar da anterior aliança, inclusive sua escritura ter sido anulada, porque os santos apóstolos de Cristo, em algumas de suas pregações, citaram textos da primeira aliança. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, a palavra pregar é uma palavra que indica ação. Trata-se de um verbo. E nós podemos encontrar algum livro no Novo Testamento, algum livro sagrado, que relate, exponha ações dos apóstolos, para lá em tal livro aprender, por exemplo, como eles pregavam? Sim, o livro de Atos dos Apóstolos. Nele podemos aprender as ações da vida e ministério dos santos apóstolos de Cristo, inclusive a ação de pregar. Para entendermos por que os apóstolos, em algumas de suas pregações, citaram trechos do Antigo Testamento, apesar de aquela aliança ter sido anulada, inclusive sua escritura, cabe ressaltar que para entendermos o porquê, precisamos entender antes para quem os apóstolos citaram os trechos do Antigo Testamento. Porque isso será decisivo para entender o porquê de eles terem citado tais trechos. Amém? E nós também, para entendermos o sentido disso, precisamos entender para que eles citaram tais textos em algumas de suas pregações, para entendermos o porquê de eles o terem feito. Amém? E a quarta pregação apostólica que nós vamos investigar,
neste vídeo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 27. Acompanhe, caro espectador. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os. Atenção, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Então, o Sinédrio, a liderança religiosa israelita, está repetindo aos apóstolos o que antes já tinha dito a eles. O quê? Que eles não ensinassem no nome de Jesus. Quer dizer, os santos apóstolos, a pregação deles era conhecida de todos. Qual era a pregação deles? A respeito do nome de Jesus. Pregação em torno do nome de Jesus, da obra de Jesus Cristo, dos ensinos de Jesus Cristo, da pessoa do Salvador. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Quer dizer, nas palavras da liderança judaica, fica clara a distinção entre a doutrina do Sinédrio, a doutrina dos discípulos de Moisés, a doutrina dos judeus israelitas e a doutrina apostólica. Encheste Jerusalém de vossa doutrina. Todos sabiam que a doutrina apostólica não era uma mera reprodução da pregação do Antigo Testamento, que a doutrina apostólica era diversa. Então, Pedro, verso 29, e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais uma vez, São Pedro e os demais apóstolos afirmam diante da liderança judaica, a liderança israelita religiosa, que eles tinham uma incumbência a cumprir, uma ordem divina a cumprir, qual seja falar do nome de Jesus Cristo, testemunhar sua ressurreição, passar adiante a doutrina apostólica. Quando eles assim agiam sob a ordem divina, quer dizer, a ordem divina para os apóstolos e para aqueles que estão em Cristo é no sentido de que se fale do nome de Jesus Cristo, de que se dê testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, de que se leve adiante a doutrina apostólica. Continuemos. Verso 30, São Pedro e os demais apóstolos continuam dizendo: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra exaltou a príncipe e salvador, a fim de conhecer a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Eis aí São Pedro se posicionando junto com os apóstolos como testemunha da ressurreição. Eis aí São Paulo chamando ao arrependimento e, por conseguinte, ao perdão de pecados em Cristo toda a nação israelita. Caro espectador, o evangelho tem apenas uma pregação, seja a judeus ou a gentios. Está em Romanos 1, verso 16 e 17, que diz: não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também e depois do grego, visto que no evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Aleluia. No verso 32, São Pedro continua dizendo: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, a liderança, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa.
ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falasse em o nome de Jesus, os soltaram. Eis aí mais um trecho que evidencia que até a liderança de Israel sabia o objeto da pregação apostólica, o nome de Jesus. Quer dizer, a vida, feitos, obras, ensino de Jesus Cristo. E eles, os apóstolos, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E em todos os dias no templo e de casa em casa, atenção, no templo, no pórtico de Salomão e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Graças a Deus, Jesus, o Cristo, o objeto da pregação apostólica, o objeto da pregação evangélica. Aleluia, caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, os santos apóstolos de Cristo pregavam o Evangelho, pregaram o nome de Jesus, pregavam a ressurreição em Cristo Jesus. E em algumas de suas pregações eles citaram trechos do Antigo Testamento. Desta feita, nesta quarta pregação investigada por nós não os vemos citar em trechos, mas fica evidenciado que a doutrina apostólica era diversa, sim, da doutrina da lei dos profetas. E isso do ponto de vista até da liderança de Israel, para que ninguém imagine que a pregação apostólica era uma mera reprodução do que havia antes ou uma simples explicação do que até então existia. Era uma doutrina diversa, sim. Era uma doutrina focada no nome de Jesus. Aleluia! Caro espectador, desde sempre, antes mesmo da vinda de Jesus, os homens já vinham transgredindo a lei e os profetas. Mas a lei e os profetas não seriam revogados pela desobediência dos homens, apesar de ela, na prática, vir sendo anulada. Afinal, em Romanos 2, verso 25, São Paulo advertiu aos judeus, escrevendo e dizendo: a tua circuncisão tem valor se praticares a lei. Se, porém, és transgressor da lei, a tua circuncisão se tornou incircuncisão. Até o próprio Cristo, em Mateus 15, disse aos judeus que deixaram de honrar os seus pais, dando-lhes assistência financeira. Até Cristo advertiu aqueles homens que, em lugar de honrar seus pais, davam oferta ao Senhor, criando uma tradição através da qual anularam o mandamento, a lei que determinava que honrasse os pais. E Cristo ali advertiu e revelou que a lei já vinha sendo anulada pelos homens, de fato, em suas vidas. Assim como São Paulo disse e revelou que, de fato, a lei vinha sendo anulada pela desobediência dos homens. Mas Cristo amado, o cumpridor das promessas, ele revoga a lei não pela desobediência, mas porque ele é o cumprimento da lei. Ele disse em Mateus capítulo 5, quando ele se refere à lei: não cuideis que eu venha revogar a lei ou destruir a lei e os profetas. Não vem para cumprir, porque nenhum jota, nenhum tio da lei passará até que
tudo até que tudo se cumpra. Graças a Deus, não foi pela rebeldia do homem que a lei foi removida, foi pelo cumprimento integral das suas promessas em Cristo. Aleluia! Agora, como os apóstolos, pregamos apenas Cristo, a nova aliança, a doutrina apostólica, porque Cristo anulou a lei e sua escritura pelo seu cumprimento cabal e integral. Seja qual for o seu Deus, seu mediador, seu livro sagrado, sua religião, seus preceitos, eu te convido com todo respeito e consideração. Venha para a graça de Deus, venha apoiar sua fé apenas na nova aliança e no evangelho da graça de Deus, porque agora é Cristo que é anunciado e sua ressurreição em nome de Jesus. Amém?